cúmplice com esses dados divulgados por órgãos oficiais de estatísticas sobre geração de emprego no Brasil, na Bahia também, porque o esforço não foi pequeno. Nós começamos desde 2005, quando nós criamos o SIM, o Serviço de Intermediação de Mão de Obra, que foi uma criação 100% municipal, com recursos municipais, e nós estivemos durante esses 5 anos contratando cerca de 60 mil pessoas. Cerca de 60 mil pessoas que nós tiramos do desemprego, qualificamos, capacitamos e colocamos no mercado de trabalho. Isso no caso do primeiro emprego. No caso dos que já tinham seus empregos, mas haviam perdido seus empregos em função das crises econômicas sucessivas que o Brasil viveu nas últimas décadas, nós conseguimos recolocá-los no mercado de trabalho. Pessoas até que já tinham passado dos 45, 50 anos, porque no SIM nós temos alguns programas específicos. Enquanto nós temos o primeiro emprego, nós temos também aquele que coloca pessoas com mais de 45 anos no mercado de trabalho. Além disso, a requalificação, a capacitação, ensino de idiomas, tudo isso. Hoje nós temos uma boa parceria com o governo federal, que nos ajuda a manter o SIM, e nós estamos com o Ministério do Trabalho querendo alcançar uma meta ainda maior do que esses 60 mil. Eu acho que esses 60 mil foi o que intermediamos nesses 5 anos, mas até o final do nosso governo eu quero bater nos 100 mil empregos gerados através da intermediação do SIM. E com relação ao boom da construção civil, isso também é atribuído ao PDDU. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive nós tínhamos uma deformação no crescimento da cidade, econômico sobretudo, e de construção de moradias e casas populares e apartamentos para a classe média, e desenvolvimento mesmo de comércio, de serviços, que era tudo concentrado na Avenida Paralela. E isso causando, inclusive, alguns problemas de redução de áreas verdes. Mas por que isso? Porque nós tínhamos um preconceito na cidade, um princípio que se consolidou, infelizmente, em Salvador, diferentemente de todas as outras capitais litorâneas do norte e nordeste do Brasil e do sul do Brasil, que era de não poder construir na orla marítima. Então, o que é que aconteceu? Enquanto a orla marítima se favelizava, ficava cheia de ruínas, de casas de veraneio em decadência, em declínio, borracharias, casas de prostituição, era o que tinha na orla marítima de Salvador. Mas, enfim, era a orla marítima que nós tínhamos. E hoje, graças a Deus, a gente está vendo aí uma orla marítima subindo já prédios e habitações e residências de bom gosto, de muito bom gosto, sobretudo na altura do Jardim de Alá, já começou a subir. Nós estamos com o novo projeto Orla da União, que eu quero ver se eu enquadro ele agora nessa nova capacidade de endividamento da Prefeitura de Salvador, que a partir da última medida provisória assinada pelo presidente Lula, para potencializar a capacidade de investimento das 12 cidades sedes da Copa do Mundo, e aí Salvador foi beneficiada como uma dessas 12 cidades. Nós vamos ter aí uma capacidade de endividamento e de investimento, consequentemente, muito, mas muito superior ao que nós tínhamos. Não sabemos ainda o valor, a Secretaria da Fazenda está levantando esse valor exato junto à Secretaria do Tesouro Nacional, mas eu creio que vai dar para a gente fazer aquela bela orla marítima que os baianos aguardam há mais de 20 ou 30 anos, talvez. Não só a orla de cima, da Cidade Alta, como a orla de baixo, da Ribeira, Boa Viagem, Bugari, Penha, Porto da Lenha, Cantagalo. Toda essa área de baixo também receberá uma nova orla marítima. E eu tenho que fazer isso nesses 2 anos por conta da Copa do Mundo. Agora o PDDU, além de liberar o gabarito da orla e com isso descomprimir o crescimento que estava tão concentrado na Avenida Paralela, causando não só os transtornos que eu falei de redução de áreas verdes, mas também de trânsito. Nós estamos com 100 mil carros hora na Paralela, nos horários de pico. Nos horários normais, 60, 70 mil carros hora em cada uma das faixas da Paralela. Isto é uma coisa jamais esperada, mas infelizmente foi o preço que nós pagamos pelo preconceito de não se permitir construir durante os últimos 50 anos nada na orla marítima de Salvador. Então o nosso entendimento com o PDDU foi de abrir novas frentes de crescimento e desenvolvimento para a cidade, social e econômico. Então nós estamos vendo aí a entrada da BR-324, onde a JHSF, por exemplo, está construindo o Horto Bela Vista com um grande shopping center, digno de Salvador, próximo à primeira estação do metrô. Quem sair desse conjunto habitacional
da BR-324, Horto Bela Vista, da JHSF, só vai passar por cima de uma passarela e já vai estar dentro da estação de metrô. E aí, dentro de 10 minutos, ele vai estar no Campo da Pólvora ou na Estação da Lapa. Então você veja a diferença que é quando você planeja a cidade, quando você enfrenta os problemas, quando você chama todos para conversar, como nós estamos fazendo, envolvendo toda a sociedade, para que a gente possa investir em novos vetores de crescimento da cidade, não ficando apenas como ficou nos últimos 15 anos, a única opção de crescimento e desenvolvimento era a Avenida Paralela. Por isso esse preço que a Paralela está pagando hoje, pelo fato de haver um preconceito mesmo, um princípio superado, arcaico, obsoleto, de que era proibido construir na orla. Então você via as orlas marítimas de Maceió, Aracaju, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Rio de Janeiro, todas as orlas, as pessoas têm o direito de morar na frente do mar. Mas em Salvador, esse direito das pessoas, moradores de Salvador, morarem na frente do mar, durante mais de 50 anos, foi um direito proibido. Era proibido morar na frente do mar. Por isso que aconteceu o que aconteceu, essa fase de muita construção na Avenida Paralela, causando os aborrecimentos, inclusive no trânsito, como nós estamos vendo hoje. Então a gente paga hoje pelos erros do passado, pelos erros de ontem. Agora não. Agora Salvador abre novas frentes de crescimento. A Via Parafuso é uma nova frente de crescimento econômico e social. A entrada da BR-324 é outra veia de crescimento agora, a partir do PDDU. A orla marítima de Salvador toda, da Cidade Alta e a orla da Cidade Baixa, passam a ser também novos vetores de crescimento. Então tudo isso estimulou e muito a construção civil. Hoje você tem dificuldades em Salvador de achar um pedreiro, um marceneiro, um pintor, um eletricista, um encanador. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei na prefeitura, não era assim. Então você veja que a partir da força de vontade, a partir do compromisso e do comprometimento com Deus, porque nós entendemos que se não fosse pela vontade de Deus, a gente não teria chegado à prefeitura de Salvador. São 3 milhões de habitantes, eram inúmeros candidatos a prefeito, mas Deus escolheu aquele que Ele conhece o coração. E Deus conhece o nosso coração desde o ventre da nossa mãe. Isso está na Bíblia, inclusive. Pois bem, fomos escolhidos e não podemos decepcionar a vontade de Deus e a determinação de Deus. Então a cidade tem crescido muito, são 60 mil novos moradores por ano. Diga-se de passagem, 80% do interior da Bahia, como eu, que vim do interior da Bahia, morar em Salvador. Então 80% desses 60 mil novos moradores vêm do interior da Bahia. Nós já temos a maior densidade populacional por quilômetro quadrado do Brasil. Nós temos hoje 10 mil moradores morando em cada 1 quilômetro quadrado. São Paulo, que é São Paulo, com seus 14 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo, não é o estado não, a cidade, com 14 milhões de habitantes, tem 7 mil pessoas morando por quilômetro quadrado. Salvador tem 10 mil. Então veja como a qualidade de vida aqui ficou comprometida ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Essa concentração populacional pela falta também de investimento no interior do estado da Bahia. Então a falta de saúde de média e alta complexidade no interior, a falta de educação de nível superior, de cursos técnicos especializados, de cursos mais modernos na área de informática, de TI, tecnologia de informação, tecnologia de comunicação, a falta de toda a estrutura no interior fez as pessoas tomarem o rumo de Salvador. Ninguém hoje fala mais em ir para São Paulo. Todo mundo fala hoje em morar em Salvador. Além do que, Salvador tem esse charme que só Salvador tem, entre todas as capitais do Brasil. Salvador tem esse charme de atrair as pessoas. As pessoas querem morar em Salvador. Isso está no imaginário coletivo brasileiro. Então você tem o êxodo rural, cerca de 80% das 60 mil pessoas que vêm morar cada ano em Salvador. São 60 mil novos vizinhos que a gente ganha aqui por ano em Salvador. Além disso, você tem o charme, o encanto, a cultura da cidade, as belezas naturais da cidade, que atraem paulistas, gaúchos, mineiros, cariocas, todos querem morar em Salvador. E você tem essa concentração populacional de 10 mil pessoas por quilômetro quadrado, numa faixa de terra que avança sobre o mar e que ao fundo já tem Lauro de Freitas e Simões Filho fazendo uma verdadeira barreira. Então Salvador não tem para onde crescer para o fundo, não tem para onde crescer para os lados, porque é mar do lado direito, mar do lado esquerdo, sendo o vértice do triângulo o Farol da Barra. Então, diante dessas características geográficas e demográficas, eu diria que a gente tem feito o máximo que poderíamos fazer pela expansão do emprego e da renda na cidade. Muito obrigado.